Olá, muito boa noite para você que acompanha o Instagram do 17º Grupamento de Bombeiros Militar daqui de Barreiras e da região oeste da Bahia. Hoje a gente estreia o nosso programa Papo de Herói. Serão temas relevantes ao longo dos vários meses para estar esclarecendo assuntos importantes da nossa atividade e de atividades relevantes também para toda a sociedade. Nós estamos no mês de janeiro, que lembra o Janeiro Branco. É uma campanha brasileira iniciada em 2014 que busca chamar a atenção para o tema da saúde mental na vida das pessoas. E sobre saúde mental, hoje a gente vai conversar com o nosso colega, o Ali Almiro, que é psicólogo, bombeiro militar. Ele vai falar sobre um tema importante, como enfrentar e vencer a ansiedade. Então a gente pede que você compartilhe essa live, que você convide os amigos para a gente falar sobre esse assunto importante, conversar com um especialista no assunto e tirar várias dúvidas sobre o tema. Quem quiser pode deixar pergunta também aí embaixo nas mensagens, que o Almiro vai ter o maior prazer em responder a todo mundo. O Almiro já está do outro lado, daqui a pouco ele vai chamar a gente para participar junto. E aí eu vou dar as boas-vindas para o colega e a gente vai falar sobre ansiedade. Como enfrentar e vencer a ansiedade. Fica com a gente até o final, que você vai tirar dúvidas importantes sobre esse tema. Bem, pronto, o Almiro já está ao vivo e agora Boa várias pessoas já noite, boa noite. participando. Boa noite, Almiro, é um E aí, prazer falar contigo. Primeiro, quero te agradecer pela receptividade, por ter aceitado bater esse papo com a gente sobre como enfrentar e vencer a ansiedade. Você, mais do que ninguém, vai saber responder as nossas dúvidas. Tanto para mim, que sou ansioso, quanto para várias pessoas que sofrem desse problema. Na verdade, você que vai nos explicar se é ou não é um problema. Boa noite, Almiro. Seja bem-vindo na nossa live. boa noite, grande Eric, boa noite, pessoal. Satisfação toda minha, viu? Quero agradecer você, agradecer também ao Comando 17º aí por essas atitudes, né, levando conhecimento para a tropa, para a comunidade, o pessoal que está acompanhando aí sempre o 17º. E nada melhor de estar falando de saúde, né, saúde mental, principalmente nesse momento aí do começo de ano, janeiro, a gente Janeiro estamos aí numa Branco. Janeiro Branco, a campanha da saúde mental. Então, nada melhor da gente parar um minuto para a gente estar refletindo, né, sobre as nossas ações, sobre a nossa saúde mental. Então, a satisfação é toda minha estar esse momento aqui com você e com o pessoal aqui. Almiro, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela afirma, segundo pesquisas, que o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo. Isso é preocupante, né? E muitas vezes a gente fica naquela dúvida se realmente a minha ansiedade está dentro da normalidade, se já virou algo patológico. Por isso é importante a gente falar sobre isso. Eu marquei esse bate-papo, esse papo de herói contigo na semana passada e desde então fiquei ansioso para que esse momento acontecesse. Quero até, inclusive, tirar a dúvida sobre se a sociedade está dentro da normalidade ou se é algo que eu já preciso ir buscar ajuda. Então vamos lá. Como enfrentar e vencer a ansiedade? Para enfrentar é preciso conhecer, né? Como é que a gente então diferencia a ansiedade normal de uma ansiedade patológica? Patológica, doença, né? Relacionada à doença. Então, Eric, você trouxe aí um dado muito importante, né? Importante e preocupante também para a gente em relação ao Brasil estar liderando aí essa taxa de ansiedade, né? O Brasil tem a taxa de 9,3% da população, né? Então, assim, é um percentual grande, em torno de 18, 19 milhões de brasileiros aí sofrem com ansiedade. E quando a gente fala de 18,6 milhões. então, um número muito grande, né? E quando a gente fala de ansiedade também, a Organização Mundial de Saúde, ela enquadra aí todos os tipos, tanto os medos, né, as fobias, a ansiedade generalizada, pânico, toque, todos esses transtornos estão enquadrados dentro dos transtornos de ansiedade, né?
Então, isso é uma taxa bastante preocupante. E a informação, ela é essencial para que a gente possa também estar acompanhando, né, a nossa performance, a nossa vida, e saber também quando é o momento de parar, quando é o momento de estar procurando um profissional, enfim. E aí você me perguntou a diferença da ansiedade normal para patológica, não é isso? Isso. Então, vamos lá. Ansiedade. Quando a gente fala de ansiedade, existe um tabu de achar que a ansiedade é algo ruim, né? Só que a ansiedade, ela não é algo ruim. Ela é algo que foi e que é necessária para a nossa evolução, para a nossa sobrevivência aqui, né? Aqui na Terra, nesse plano. Como assim? Diante do nosso dia a dia, a gente se depara com diversos estímulos, com diversas situações, e nós precisamos de agir, tomar algumas respostas, né, diante desses estímulos. E aí que entra a ansiedade. A ansiedade é o combustível para que a gente possa mover, fazer nossas coisas diárias, né? Há uma liberação de adrenalina, cortisol. Então, quando a gente marcamos, por exemplo, aqui essa live, se a gente Sim. não tivesse nessa ansiedade, a gente não iria fazer essa live. A gente ia deixar simplesmente de lado e não ia acontecer a live. Então, a ansiedade, primeiro tópico, ela é essencial, ela faz parte, essa é uma ansiedade normal. Quando é que a ansiedade passa a ser uma ansiedade patológica? Então, quando acontece um sofrimento, quando essa ansiedade começa a atrapalhar, né, o nosso dia a dia, começa a ocorrer somatizações no nosso corpo, e aí passa assim, a ser algo preocupante, algo que a gente precisa parar para observar essa questão. Eu buscar, né, a ajuda de um profissional, ou aquele momento de pause, né? É algo que está acontecendo no corpo, é como se fosse o nosso corpo, ele conversa, é como se fosse uma sinalização. Se está acontecendo algo de errado no corpo, peraí, então eu estou com algum hábito, estou com alguma rotina errada, e eu preciso parar para corrigir. Então, a ansiedade, ela é um mecanismo de super importância no nosso organismo, né? Então, acho que é desmistificar essa questão de ansiedade ser ruim. A ansiedade é ótima. O que faz a ansiedade ser ruim é esse excesso, né? Quando você fala somatização, isso quer dizer que quando a gente tem um nível de ansiedade que foge da normalidade, nosso corpo começa a apresentar sinais ou sintomas de que isso já fugiu do que seria algo relativamente normal no nosso dia a dia. Quais seriam esses sintomas? Como é que o nosso corpo manifesta que essa ansiedade já não está mais dentro da normalidade? Essa semana aí eu até trabalhei com uma colega junto, uma live, a gente falou bastante sobre essa questão da doença, da somatização, que a nossa sociedade também vê todos esses sintomas como algo ruim. Só que todos esses sintomas, toda a doença em si, provocada, né, pela ansiedade, ela é algo ruim. Porque ela está sinalizando que algo não está acontecendo, não está legal, que precisa ser mudado. E dentro dos sintomas, existem diversos sintomas da ansiedade, mas a gente pode ver aí a irritabilidade, né, a fadiga, sudorese, acaba atrapalhando o sono, palpitação, clássico a tensões musculares, principalmente pescoço, né, costa, essa agitação, acaba também atrapalhando a questão da digestiva, dores no estômago, o apetite, tudo muda, né? O nosso corpo muda. Então, todos esses sintomas, eles sinalizam que algo está acontecendo ruim, seja na agitação que a gente está no nosso dia a dia, seja essa overdose de informação, que hoje, né, rede social, internet, seja no trabalho, a gente fica consumindo muita informação e a gente vive numa velocidade extrema. Então, são sinais que, peraí, vamos parar e vamos ver o que está acontecendo, vamos repensar a forma de viver, né, a nossa vida. Almiro, quando eu tirava serviço operacional, hoje eu faço parte do serviço administrativo, a gente tinha um horário de entrar, obviamente, né? E daqui até lá, por medo de perder esse horário, eu colocava vários despertadores. Por exemplo, se eu entrasse 7 horas no serviço, eu começava a colocar despertador às 6 horas, 6 horas, 6h10, 6h20, 6h30, com medo de perder esse horário, né?
E acabava que por conta disso eu também perdi o sono, acordava várias vezes à noite pensando que já tinha perdido o horário. Isso é um sinal de ansiedade? Isso é normal? Como é que eu poderia evitar essa situação? Ó, quando a gente pega um evento, quando a gente pega um sintoma em si para a gente analisar, a gente não pode passar da ótica né, do diagnóstico, de categorizar como normal, como anormal, sem a gente conhecer a realidade, né? Isso aí Entendi. pode ter várias influências, né? Por exemplo, a noite anterior, o que tomou, o que se alimentou, enfim, vários aspectos. Mas, olhando de um ponto é, que até a profissão de bombeiro, ela trabalha muito com a questão das incertezas, né, de você estar mexendo com... Você não sabe qual é a próxima ocorrência que você vai se deparar com a questão de algumas cobranças, um sistema um pouco rígido. Então, a depender da interpretação que o indivíduo tem sobre esses fatos, ele pode sim desenvolver, né, um comportamento ansioso, né, um padrão de pensamento ansioso, e isso com o tempo pode não até somatizar em algo mais grave. Mas vamos lembrar que não é só especificamente a questão da profissão do bombeiro militar, isso pode acontecer em qualquer outra profissão. Um fator que influencia bastante é como o indivíduo está lidando com essa situação. Porque, é claro, vai ter um indivíduo que consegue lidar muito bem com essa situação, que vai acordar 15 minutos antes e já vai conseguir resolver, e o outro que já vai colocar isso daí como um fator que merece toda essa preocupação, entendeu? E que pode sim, esse fator, ao longo do tempo, causar algo que possa ser considerado patológico. Entendi. E como é que eu consigo controlar caso eu tenha confirmado que eu sou ansioso, que eu sou uma pessoa ansiosa, que a minha ansiedade já fugiu do que se é normal? Como é que eu consigo me livrar desse problema, desse transtorno mental? Então, Eric, tem, assim, hoje na nossa sociedade a questão de ser ansioso, né? O rótulo de ansioso está bem banalizado, né? As pessoas sempre Uhum. falam assim, eu sou ansioso. Às vezes tem até um ganho atrás disso, da pessoa se rotular como ansioso. Então, sim, existe sim pessoas que têm o conhecimento de identificar esses sintomas, que realmente está na hora de eu fazer uma mudança na minha vida, mas tem situações que podemos dizer assim, que está dentro da normalidade. O que eu sugiro, né? Que se algo está acontecendo que você acha que é anormal na sua rotina, e se você não tem essa competência de você olhar e ter uma análise, que procure, né, um profissional para que ele possa fazer essa análise e poder estar te orientando, te ajudando. Aí duas coisas que eu quero destacar aqui, né, que são dois mitos que predominam, né, na nossa sociedade, que é assim, o mito de você pedir ajuda, né, de, poxa, vou ser vulnerável, vou reconhecer a minha fraqueza, eu não quero falar para ninguém dos meus problemas, e tem até o mito também de tomar medicação. Eu não vou no psicólogo, eu não vou no psiquiatra, porque isso é coisa de louco, né? Coisa de doido. Há esse rótulo que predomina. E esse mito, essa ideia que as pessoas abraçam, ela acaba que reforçando uma negligência com a saúde da pessoa mesmo. Então imagine você abraçando essa ideia por vários anos, né? Às vezes essa normalidade é notada com sintomas pequenos no dia a dia. E isso a pessoa vai levando, não, isso aqui não, eu não vou procurar o profissional, eu não quero mostrar minha vulnerabilidade. E aí, conforme o tempo passa, isso vai agravando e vai desenvolver um transtorno já é, algo mais grave. Então, o transtorno, ele não nasce do dia para a noite. Então, assim, ele vem ao longo, como se fosse uma bola de neve, né? Aos pouquinhos. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, né? De nos auto-observar também a nossa vida, auto-observar o nosso desempenho no nosso trabalho, e muitas vezes esses sinais também podem estar surgindo
com até algumas orientações dos próprios colegas, dos próprios familiares, né? Tá perguntando, poxa, o que está acontecendo? E às vezes a gente segura tanto, né? Não está acontecendo nada. E por simplesmente abraçar essa ideia. Então, é um tópico que eu quero enfatizar isso, né? Que a gente não negligenciar. É melhor a gente trabalhar com a prevenção do que lá depois quando o problema está instalado. Você disse que pode virar uma bola de neve, isso pode evoluir para algo talvez mais grave. A ansiedade não tratada, ela pode evoluir para algum outro distúrbio, se é que eu posso colocar dessa forma? Então, como eu falei, Eric, a ansiedade, né, antes ela já vem dando sinal, alguns sintomas, né, o transtorno, até chegar a gente diagnosticar um transtorno, ele já caminhou uma longa trajetória. E que se a pessoa prevenir, né, buscar ajuda, isso pode ser resolvido de uma maneira super fácil, super tranquila. Só que à medida que a gente negligencia esses sintomas e deixa eles, né, estabelecer, aí sim que pode ter algumas comorbidades, como evoluir para uma depressão, né? Como eu falei, somatizações no corpo, problemas digestivos, uma gastrite, úlceras, problemas no sono. Podemos ter também mudanças nos apetites, transtornos alimentares, e chegar a casos até complexos que não tem mais volta, por exemplo, o suicídio, né? É algo que a pessoa abraçou tanto aquela ideia, não procurou ajuda e, né, enfim, acha que a solução, né, na verdade, ela quer calar a dor, né? Ela quer tirar aquela dor que ela convive e acaba optando, né, na maioria das vezes, que hoje em dia é bastante comum, e praticamente, né, nas instituições a gente vê, também na nossa, a gente vê alguns problemas que podem, né, chegar e que poderia ser evitado se a gente abrisse um pouquinho essa ideia do cuidar, sabe? Eu acho que isso é um gesto de amor com a gente mesmo. Romero, se eu percebo que eu tenho um colega, seja na corporação, seja em outro ambiente que não seja militar, e que ele apresente algum sinal de que algo não vai bem mentalmente, talvez, não sei se eu posso colocar dessa forma. Como é que eu devo chegar até ele, fazer essa abordagem, dizer que talvez ele deva buscar uma ajuda, já que eu não sou preparado tecnicamente para fazer essa abordagem de maneira a deixar essa pessoa confortável, de maneira a fazer com que essa pessoa entenda que ela precisa buscar ajuda. Então, Eric, hoje é uma situação assim, se a gente fosse analisar na nossa sociedade, as pessoas elas falam muito dela, né? Você pode analisar em uma conversa, até no trabalho em si, o ego sempre prevalece, né? Eu sou isso, eu sou melhor, tal, tal, tal. E, e essa dinâmica, às vezes, da gente só falar, só de querer, né, o domínio da conversa, do diálogo, de querer ser melhor com o outro, acaba que não dando a oportunidade do outro ganhar confiança, de falar um pouco, de expor. E quando, né, poucas vezes, quando as pessoas trazem o problema, muitas das vezes a pessoa acaba desfazendo da dor do outro, brincando com, né, algumas brincadeiras, desmerecendo o sofrimento do outro. Então, essa relação, às vezes, ela acaba construindo tão frágil que quando a pessoa encontra em uma situação já crítica, fica até inviável dessa pessoa se aproximar, porque a pessoa não vai ter confiança. Então, eu acredito que se a gente trabalhasse com um olhar de prevenção, de mudança até como um profissional, né, seja em qualquer instituição, mas a gente olhar com um olhar mais humano para o outro, para o colega que está trabalhando, considerar mesmo ali como alguém da família no dia a dia, para que essa confiança ela seja construída ao longo do tempo. Assim, trazendo um pouco, né, para a nossa realidade do Corpo de Bombeiro, que é algo que
é bastante prezado desde da formação, esse sentimento de irmandade, de estar ali unido, de poder contar. Então, eu acho que é interessante não só ter isso no momento tipo de ocorrência ou no momento de alguma festa, de alguma coisa com fraternização. Mas a gente ter isso normal, no dia a dia, no chegar no trabalho e perguntar, e aí, como é que você está, como é que está a sua família, se o colega trazer, por exemplo, uma dor, mesmo no momento sendo algo que seja incompreensível para você, mas que você ouve, né? Pode ser que para ele é algo que ele não consiga resolver. Para você é fácil, mas para ele não. E se a gente fosse colocar, ter a empatia de colocar no lugar do outro, a gente vai perceber que muitas das dores que nós temos, para o outro é normal. Às vezes um exemplo, às vezes você tem um problema financeiro e para mim é super tranquilo. Poxa, problema financeiro, mas para você é uma dor. Às vezes para mim o problema é um relacionamento, na família, enfim, às vezes a pessoa tem uma gagueira ou então sofre com um problema de peso. Para ela aquela dor é latente. Então acho que o primeiro passo é a gente trabalhar com essa prevenção, né? Se a gente tem a confiança, fica bem mais fácil da gente poder acolher, da gente poder, né, fazer, sei lá, uma visita, mostrar presente também à pessoa. E se ela se sentir aberta, se ela pedir, né, a ajuda, a gente puder estar pronto para acolher. Quando a pessoa não tem a confiança, se a gente pudesse perceber alguém que ela tem confiança de poder estar falando, ou né, e ao comando levar para alguém, ou então até um profissional, né, para poder fazer uma análise melhor. Porque tudo aquilo que é forçado, às vezes é até ruim, porque se você não tem confiança na pessoa e a pessoa chega para conversar, você já vai achar estranho, né? Poxa, a pessoa nunca conversa comigo, e agora eu estou nessa situação, ela quer o quê? Ela quer impor as ideias dela para mim? Entendi. A gente está caminhando já para o final da nossa live, mas eu quero até fazer uma pergunta. É algo até pessoal na minha rotina de ansiedade. Eu estava até lendo que tem um tipo de ansiedade que a gente tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, que é natural da vida hoje em dia. Muita gente, aquela rotina de fazer várias coisas ao mesmo tempo, acaba que isso gera uma carga de pressão muito grande e isso gera ansiedade. Por exemplo, eu tento responder um e-mail ao mesmo tempo, responder uma conversa ao mesmo tempo, passar no mercado, passar em outra coisa. Isso vai gerando uma tensão, acaba que me gera uma ansiedade. Às vezes é preciso frear, é preciso reduzir a marcha para poder passar mais tranquilo algumas fases. O que a gente pode falar sobre isso, Amir? Então, Eric, isso aí já vem é algo que é da nossa sociedade, né? Isso desde criança a gente acaba se deparando, principalmente agora nesse século, com o andamento da tecnologia, com essa overdose de informação, e gera uma certa confusão, sabe? Uma confusão mental, assim, do que você quer, do que você tem que fazer no dia a dia. Eu trabalho em cima, né, de uma linha e eu gosto de enfatizar bastante a questão do sentido, né, da missão de vida da pessoa, né, o sentido de vida da pessoa. Muitas vezes a gente acaba que vivendo, fazendo uma faculdade, fazendo um concurso, faz uma coisa que às vezes não tem nada a ver com a gente. Às vezes a gente, por influências. Então, quando a gente busca saber, assim, parar um momento e pensar, tipo assim, olha, o que eu quero mesmo estabelecer metas, objetivos claros na nossa vida, a gente consegue dizer não para muita coisa. E dizer não é ser ruim. Dizer não é a gente ser bom também para o outro e ser bom para a gente mesmo. Então, quando a gente tem essa clareza do que a gente quer, a gente consegue enxugar e direcionar o nosso foco. Quando a gente foca em muitas coisas ao mesmo tempo, é como se essa energia da gente fosse sugada. Então a gente acaba que tenta fazer muita coisa e no final não faz nada. Então todo mundo, eu acho que precisaria de um momento para
sempre, que seja anual, que seja a cada trimestre, eu não sei, é um momento que você estipular, seja de uma parada de vida para você analisar, sabe? Analisa as áreas da sua vida, sabe? Quais são os ganhos, quais são as percas que você teve, o que você quer a conquistar, quais são as próximas etapas a você fazer. Porque quando você para pensar, para ter o direcionamento, você vai evitar todo esse tipo de distração. Faz sentido, Eric? Entendi. Vou viajar amanhã. O que que eu preciso fazer para que eu consiga dormir para fazer uma boa viagem? Para controlar essa ansiedade da viagem de amanhã. Será que se eu conseguir organizar tudo, deixar tudo pronto, deixar o carro em dias, o pneu calibrado, todos os documentos em dias, tudo certinho para eu tentar dormir bem, acordar e pegar a estrada, será que isso vai reduzir a minha ansiedade para que eu consiga ter uma noite de sono boa antes da viagem? Então, Eric, ó, se a gente parar para fazer essa reflexão e analisar todos os nossos hábitos e imaginar assim, ó, em um quadro eu vou colocar hábitos que são funcionais, outros disfuncionais. Os disfuncionais eu vou eliminar e vou substituir. E hábitos funcionais eu vou reforçar. Um hábito funcional que não custa nada para a gente é se a gente pegasse, ó, uma folha de papel, né, e uma caneta, que às vezes no meio dessa overdose aqui, a gente se confiar na mente, às vezes é muita coisa. Então se a gente pega e organiza, pensa em todos os detalhes, isso vai evitar que quando a gente corre contra o tempo, né, poxa, tá em cima da viagem e o meu carro deu problema. Poxa, eu estou saindo de carro e eu lembro que eu esqueci tal coisa em casa. Isso tudo poderia ser evitado se a gente tivesse um planejamento. E planejamento, digo, em qualquer área da sua vida. Uma pessoa que, por exemplo, quer fazer uma reeducação alimentar. Se ela pegasse uma folha de papel, sentasse e fizesse um planejamento, né, da sua alimentação, do cardápio semanal, do que ela precisaria ir lá no mercado, comprar e deixar em casa, no momento que ela chegar do trabalho na semana em casa com muita fome, e de vez de ela pegar o celular e ligar para pedir uma pizza, ela sabe que na casa dela tem alguma coisa que ela pode fazer. Então, se a gente tiver um planejamento, né, seja em qualquer área da vida, a gente vai conseguir alcançar resultados bem melhores. Então, assim, vamos refletir os ganhos e as percas de alguns hábitos. Então, tem hábitos que é super simples. Eu falei da folha de papel, mas hoje tem aplicativos no celular, uma agenda, tem um aplicativo que eu uso da Microsoft, que é o To Do, que você pega listas, coloca lista lá de metas diárias. Então, acordou o seu dia, poxa, já organiza, já pensa quais são as prioridades. No trabalho, a mesma coisa. Vamos listar as prioridades, vamos ver o que podemos fazer hoje, o que podemos deixar para depois, fazer só o que for para ser feito hoje, né? Porque às vezes a gente acaba querendo também fazer tudo de uma vez só e acaba sobrecarregando, né? Eu acredito que tudo é equilíbrio, véio. Tudo é planejamento. Excelente, eu confesso que eu já me sinto mais tranquilo. Durante a nossa conversa, eu já estou mais tranquilo em relação à ansiedade. A gente vai partir para a pergunta final. Quero só agradecer o pessoal que está acompanhando a gente. Muita gente mandou mensagem, a gente não conseguiu acompanhar a todos, nem abrimos para perguntas, né? Quem sabe na próxima oportunidade. As dúvidas são inúmeras. Mas voltando para a nossa atividade, para a nossa carreira militar, para o nosso plantão de 24 horas, explicar para o pessoal, né? O trabalho de bombeiro, por exemplo, é um trabalho aquartelado em que se é acionado por meio de uma sirene, né? A sirene toca e a partir daí os bombeiros partem para o desconhecido. Ele não sabe se pode ser um acidente com 10 vítimas, com 20 vítimas, quer dizer, até sabe, né? Mas ele não sabe qual o cenário que ele vai encontrar lá na cena do acidente. Por exemplo, um resgate de cobra, foi acionado para um resgate de cobra. Ele não sabe se pode ser uma cobra que não represente perigo ou que seja uma cobra venenosa, peçonhenta, entendeu? Então, nessa atividade militar, especificamente no trabalho de bombeiros, também policiais, que é um trabalho de tensão, que é ligado à tensão, que é ligado ao imprevisível, como é que a gente pode fazer para tentar ficar mais calmo durante esse período em que a gente tiver de serviço e
evitar que talvez desenvolva outras patologias no futuro? Então, Eric, eu vou responder essa pergunta, né, com uma frase que fala assim: se você quer ir rápido, você vai só, né? Se você quer ir longe, você vai acompanhado. E a gente não consegue dominar todo o conhecimento, todos os aspectos, né, humanos, e, enfim, todas as áreas. Só para você ter uma ideia, por exemplo, se o seu carro dá um problema, cara, você vai pedir orientação a quem? Você vai pedir a um mecânico, né? Se você acorda de manhã e você está com vontade de comer um pão, você vai aonde? Você vai na padaria. Só que muitas vezes a gente tem a falsa é, sensação, aquela ilusão de que a gente conhece, né, a gente, os nossos processos mentais, a gente sabe tudo. Então a gente abraça uma crença e vamos lá, entendeu? E empurra para frente. Só que não é bem assim. Eu acho que precisa, primeiramente, uma uma vontade de você querer ser melhor, de você aprender, de você buscar talvez um profissional, você buscar estudar para se conhecer. Estou com um problema no relacionamento, vai estudar sobre relacionamento, estou com problema de finanças, enfim. Na nossa área também é a mesma coisa, sabe? Porque a ansiedade, ela, na verdade, ela não surge do nada. Ela precisa de um gatilho, ela precisa de um estímulo. Por exemplo, se você está em uma mata, andando, tudo verde. E aí você percebe alguma coisa vermelha, laranja, amarela, uma cor quente. Isso, o nosso cérebro ele vai entender que é algo que merece atenção. Isso vai despertar, vai liberar uma adrenalina, um cortisol, e você vai agir. Pode ser que seja uma comida, pode ser que seja um fogo. Então você entra em um estado de alerta. Esse estado de alerta, ele é essencial nesse momento para você agir. Porém, se esse estado de alerta permanecer por muito tempo, o nosso corpo, ao longo do tempo, não vai aguentar, ele vai somatizar. Então, o que acontece na nossa profissão? Poxa, a sirene, ela é um estímulo. Então, a sirene, quando toca, ela vai mexer com toda a bioquímica do nosso corpo. Você está lá, quando tocou, você já entra em um outro estado. Então, é uma ansiedade normal que vai estar te preparando ali para enfrentar o que for para vir. Só que o convívio diário com a sirene, com todos esses estímulos estressores, pode ser que o militar acaba que levando até para casa, para outros ambientes, e ele não consegue se desligar daquilo. Então, se você fica ali ligado direto nesse estado tenso, o seu corpo, ele não vai aguentar, ele vai somatizar. Então, o ideal é da gente trabalhar sempre com a autoobservação. Poxa, como é que o meu corpo está? Como é que a minha mente está? Então, a todo momento você está trabalhando, poxa, como é que eu estou? Ah, eu estou agitado, não estou? Existem várias técnicas, tanto comportamental como cognitiva, de trazer você de volta para um estado de relaxamento, que deveria ser o normal. Até mesmo na ocorrência, quando você perceber que você está em um estado já muito tenso, ansioso, que aí pode até gerar aquela aí, colar as placas, né? O É o termo conhecido. que a gente usa. A pessoa se paralisa ali, não sabe mais o que fazer. Então, às vezes, ela fazendo uma auto-observação, tanto mental como fisiológica, ali, poxa, eu estou agitado, calma aí, eu vou parar, vou dar um time aqui, e o que eu posso fazer? A respiração, existem técnicas de respiração para você voltar a se acalmar, técnica de relaxamento, que você pode estar fazendo até andando, até conversando, não precisa estar deitado, né? Respirando, respiração diafragmática, respirar. Cognitivamente, poxa, se você começar a trabalhar com, por exemplo, parada de pensamento, está vindo muito pensamento negativo, aí a gente constrói, por exemplo, uma âncora que, por exemplo, eu uso, por exemplo, uma âncora de o sorriso da minha filha. Não é algo que é bom? Poderia ser o sorriso da minha filha. Ah, é um momento legal, alguma coisa. Você pode lembrar, só para você cortar, dar aquela parada naquela nuvem de pensamento ruim, e aí depois você entra com uma auto-instrução. Ó, peraí, eu estou na ocorrência, agora você deve fazer isso, isso e isso. A nossa mente funciona por ordens. Algo tem que ser claro ali, ó. Vamos lá, vamos preocupar com a segurança da tropa. O que você tem que fazer? Ah, faça isso, isso, isso.
Vamos analisar o cenário? Vamos. Então, isso. E você mesmo se instruindo, porque se você deixar todos esses pensamentos, né, que a gente chama de pensamentos automáticos, eles vão surgir, vão te dominar. Então, se você acaba que aderindo a esses pensamentos, a sua fisiologia vai mudar. É a mesma coisa que a gente sempre fala o seguinte, até nos treinamentos, bombeiro não corre. Bombeiro não corre. Por quê? Se você correr, se você agitar o seu corpo, a sua mente também vai ficar agitada. Você corre em qual estado? Você corre no momento de fuga, no momento de luta. Então, quando você está nesse estado aqui, você não consegue pensar. Você só consegue agir. É como se a parte instintiva do nosso cérebro estivesse ali trabalhando mais. Então, nesse momento aqui, a gente tem que agir devagar, tranquilo. Tá todo mundo gritando, mas a gente sempre mantém aquela pegada, né, de estar tranquilo para mostrar também para nossa mente que tá tudo tranquilo, tudo sob controle. Então, qual é o próximo passo? Então, isso é uma forma de você gerenciar a sua ansiedade, né? Muitas das vezes as pessoas perguntam assim, a ansiedade tem cura? Aí eu costumo pensar, não, ela não tem cura, porque como é que você vai curar algo que é necessário você ter? A ansiedade a gente gerencia. Então, quando a gente passa a ter esse olhar, a gente começa a observar mais as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso pensar. Enfim, buscar meios mais assertivos para cada situação. Aprendi mais uma, muito interessante. Vou lembrar do sorriso da sua filha. Não conheço a sua filha, mas vou lembrar do sorriso dela quando eu passar por essa situação de agitação. Mas vou procurar outro sorriso para lembrar. Então, gente, a gente está falando aqui com o soldado Bem Almiro, ele que é psicólogo, é bombeiro militar, e é na estreia do nosso quadro Papo de Herói. Almiro, eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado esse convite da gente estrear esse quadro aqui no nosso Instagram. Creio que a gente teve um alcance bem legal e, inclusive, na verdade, se a gente tocar uma pessoa, se a gente já é o suficiente. Tá Já bom? vale a Muito pena, obrigado. né? Com certeza. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Então, é possível enfrentar e vencer a ansiedade. Com certeza. Valeu, Eric. Brigadão. Fica na paz, todo mundo. Forte abraço. Valeu, Almiro. Muito obrigado. Obrigado, gente. E até o nosso próximo Papo de Herói. Vou tentar salvar aqui agora a live para deixar salva. Eu acho que a gente consegue. Valeu, Almiro. Obrigado. Valeu.